E então, Blacas, que acha disso? Disse o rei triunfante, cessando por um instante de manusear o volumoso escoliasta aberto diante de si. Acho, Siri, que ou o senhor ministro da polícia ou eu estamos enganados. Porém, como é impossível que seja o ministro da polícia, visto que ele zela pela saúde e honra de Vossa Majestade, é provável que seja eu a cometer um engano. Entretanto, Siri, no lugar de Vossa Majestade, eu interrogaria a pessoa de quem lhe falei. Inclusive, insisto para que Vossa Majestade lhe conceda essa honra. Com prazer, Duque, sob seus auspícios, receberei quem o senhor quiser, mas quero recebê-lo de armas na mão. O senhor ministro teria um relatório mais recente, pois este traz a data de 20 de fevereiro e estamos em 5 de março. Não, Siri, mas aguardo um a qualquer momento. Estou fora desde amanhã, talvez tenha chegado em minha ausência. Vá até a chefatura, e se não tiver chegado, que diabos, riu Luís XVIII. Faça um. Não é assim que as coisas funcionam? Oh, Siri, disse o ministro. Graças a Deus, sob esse aspecto, não precisamos inventar nada. Todos os dias nosso gabinete é assediado com denúncias das mais circunciadas, provenientes de uma massa de pobres diabos que esperam um pouco de gratidão por serviços que não prestam, mas que gostariam de prestar. Eles apostam no acaso, esperando que um dia algum acontecimento inesperado confira uma espécie de realidade aos seus vaticínios. Muito bem, vá, senhor, disse Luís XVIII, e lembre-se de que o aguardo. É questão de ir e vir, Siri. Em 10 minutos estarei de volta. Pois eu, Siri, eu tô cansado já desse Siri, disse o senhor de Blacas, vou convocar o meu mensageiro. Fique mais um pouco, disse Luís XVIII. A propósito, Blacas, precisa mudar seu brasão. Vou-lhe providenciar uma águia de asas abertas, tendo nas garras uma presa que em vão tenta lhe escapar com a seguinte divisa. Tenax. Tenax. Que tem punho forte. Estou às ordens, Siri, disse o senhor de Blacas, roendo as unhas de impaciência. Gostaria de consultá-lo sobre essa passagem Molli fugens anhelitur. Tu fugirás dele, covarde, até ficares sem fôlego. O senhor sabe, trata-se do cervo fugindo do lobo. Não é caçador e superintendente real das caçadas? Não é caçador e superintendente real das caçadas. Com esse título duplo, o que acha do Molli Angelito? Admirável, Siri, mas meu mensageiro é como o cervo de que falais, pois acaba de fazer 1000 quilômetros em marcha acelerada, e isso em apenas 4 dias. Isso é querer se cansar e arranjar preocupação, meu caro Duque, pois temos o telégrafo que leva apenas 3 ou 4 horas, e isso sem exigir nada do fôlego de ninguém. Ah, Siri, recompensais muito mal esse pobre rapaz que chega de tão longe e com tanto ardor para dar a Vossa Majestade um aviso útil. Nem que seja pelo senhor de Salvieux que mo recomenda, peço que o receba, por favor. O senhor de Salvieux, o camarista do meu irmão? Ele mesmo. De fato, ele está em Marsella. Foi de lá que me escreveu. E também fala dessa conspiração. Não, mas recomenda ao senhor de Villefort e me encarrega de introduzi-lo junto a Vossa Majestade. O senhor de Villefort, exclamou o rei. Esse mensageiro então se chama senhor de Villefort? Sim, Siri. E é ele quem chega de Marsella? Em pessoa. Por que não me disse seu nome imediatamente? Retrucou o rei, deixando um começo de preocupação transparecer em seu rosto. Siri, julgava ser este nome desconhecido de Vossa Majestade.
Não, não, Blacas, é um moço sério, educado, acima de tudo ambicioso. E por Deus, sabe o nome do pai dele? O pai? Sim, Noirtier. Noirtier, o girondino? Noirtier, o senador? Sim, precisamente. E Vossa Majestade deu emprego para o filho de um homem desses? Blacas, meu amigo, o senhor não entende nada disso. Eu lhe disse que Villefort era ambicioso para brilhar. Villefort é capaz de sacrificar tudo, inclusive o pai. Então, Ciri, devo fazê-lo entrar? Imediatamente, Duque. Onde ele está? Deve estar à minha espera lá embaixo, no meu coche. Traga-o até mim. Apresso-me a fazê-lo. O Duque saiu com vivacidade de um garoto. O ardor do seu monarquismo sincero dava-lhe 20 anos. Luís XVIII ficou a sós, passando os olhos em seu Horácio entreaberto e murmurando Justum et tenacem propositi virum. O senhor de Blacas subiu com a mesma rapidez com que descera, porém na antecâmara foi obrigado a invocar a autoridade do rei. O casaco empoeirado de Villefort, sua roupa, que em nada correspondia à etiqueta de corte, melindrara a susceptibilidade do senhor de Breze, que ficou espantadíssimo ao descobrir no rapaz a pretensão de aparecer vestido daquela forma perante o rei. Mas o duque varreu todas as dificuldades com as simples palavras ordem de Sua Majestade. E apesar das ressalvas que o chefe do cerimonial continuou a fazer para ser fiel ao princípio, Villefort foi introduzido. O rei estava sentado no mesmo lugar onde o duque o deixara. Quando a porta se abriu, Villefort achou-se exatamente à sua frente. O primeiro impulso do magistrado foi deter-se. Entre, senhor de Villefort, disse o rei. Entre. Villefort saudou e deu alguns passos à frente, esperando que o rei o interrogasse. Senhor de Villefort, continuou Luís XVIII, aqui está o duque de Blacas, que sugere ter o senhor algo importante a nos dizer. Ciri, o senhor duque tem razão, e espero que vossa majestade também o reconheça. Em primeiro lugar, e antes de qualquer coisa, senhor, o mal é assim tão grande no seu entender quanto me querem fazer crer? Ciri, julgo-o premente, porém, graças às minhas diligências, não é irreparável, espero. Fale o quanto quiser, senhor, disse o rei, que começava a se deixar arrastar pela emoção que transtornara o rosto do senhor de Blacas e alterava a voz de Villefort. Fale e, por favor, comece pelo começo. Gosto de ordem em todas as coisas. Ciri, disse Villefort, farei a vossa majestade um relato fiel, mas de antemão peço-vos desculpas se porventura a aflição em que me encontro lançar alguma obscuridade às minhas palavras. Uma olhadela lançada para o rei após esse insinuante exórdio tranquilizou Villefort quanto à benevolência do seu augusto ouvinte, e ele continuou. Ciri, vim o mais rápido que pude a Paris para informar a vossa majestade que no exercício de minhas funções descobri não um desses complôs vulgares e sem consequências tramados todos os dias nas últimas fileiras do povo e do exército, mas uma autêntica conspiração, uma tempestade que ameaça nada menos que o trono de vossa majestade. Ciri, o usurpador está armando 3 brigues. Concebe algum plano, louco talvez, mas talvez também terrível, por mais louco que seja. A esta hora deve ter deixado a ilha de Elba. Para ir para onde? Ignoro, mas seguramente para tentar um desembarque, seja em Nápoles, seja nas costas da Toscana, talvez até na França. Vossa Majestade não ignora que o soberano da ilha de Elba manteve contatos com a Itália e a França. Sim, senhor, tenho ciência, disse o rei, impressionadíssimo. E ainda recentemente fomos informados de reuniões bonapartistas sendo realizadas na rua Saint-Jacques. Mas continue, por favor. Como obteve esses detalhes? Ciri, eles resultam de um interrogatório a que submeti um homem de Marselha que há muito tempo eu vigiava e que mandei prender no mesmo dia de minha partida.
Esse homem, marujo arruaceiro e de um bonapartismo que não me escapou, foi secretamente à ilha de Elba. Lá esteve com um grão-marechal que o encarregou de uma missão verbal junto a um bonapartista de Paris, cujo nome nunca pude fazê-lo dizer. Mas essa missão era encarregar tal bonapartista de preparar os ânimos para um regresso. Observar que é o interrogatório que revela isso, Ciri, para um regresso que só pode estar muito próximo. E onde está esse homem? Perguntou Luís XVIII. Na prisão, Ciri. E a coisa lhe pareceu grave? Tão grave, Ciri, que ao ser pego de surpresa por esse incidente durante uma festa familiar, justamente no dia do meu noivado, abandonei tudo, noiva e amigos, e a tudo adiei para vir depositar aos pés de Vossa Majestade os temores de que fui assaltado e dar testemunho de minha fidelidade. É verdade, lembrou-se Luís XVIII. Não havia um projeto de união entre o senhor e a senhorita de Saint-Méran, a filha de um dos mais fiéis servidores de Vossa Majestade? Sim, mas voltemos a esse complô, senhor de Villefort. Ciri, receio que seja mais que um complô. Receio que seja uma conspiração. Uma conspiração nos dias de hoje, disse o rei sorrindo. É coisa fácil de planejar, porém mais difícil de levar a cabo, justamente porque restaurado ontem no trono dos nossos ancestrais, temos os olhos abertos ao mesmo tempo para o passado, o presente e o futuro. Há 10 meses meus ministros vêm redobrando a vigilância para que o litoral do Mediterrâneo esteja bem guardado. Se Bonaparte desembarcasse em Nápoles, a coalizão inteira estaria a postos antes mesmo que ele pusesse os pés em Piombino. Se desembarcasse na Toscana, pisaria em terras inimigas. Se desembarcar na França, será com um punhado de homens e acabaremos com eles facilmente, execrado como ele é pela população. Sossegue, senhor, mas nem por isso conte menos com a gratidão real. Ah, aqui está o senhor d'André, exclamou o duque de Blacas. Nesse momento apareceu efetivamente na soleira da porta o senhor ministro da polícia, pálido, trêmulo e cujo olhar vacilava como se golpeado por uma alucinação. Villefort fez menção de se retirar, mas um aperto de mão do senhor de Blacas o reteve. 11. O ogro da Córcega. Luís XVIII, perante aquele rosto transtornado, repeliu violentamente a mesa a qual se achava. — O que houve, senhor barão? — exclamou. — Parece completamente transtornado. Essa perturbação, essa hesitação tem alguma coisa a ver com o que dizia o senhor de Blacas e com o que o senhor de Villefort acaba de me confirmar? De sua parte, o senhor de Blacas aproximava-se agilmente do barão, mas o terror do cortesão impedia que o orgulho do homem de estado triunfasse. Com efeito, em tais circunstâncias, era-lhe muito mais vantajoso ser humilhado pelo chefe de polícia que humilhá-lo com o assunto daqueles. — Ciri, balbuciou o barão. — Ah, diga logo, ordenou Luís XVIII. O ministro da polícia, cedendo então a um movimento de desespero, foi-se precipitar aos pés de Luís XVIII, que recuou um passo franzindo o senho. — O senhor vai falar? — disse ele. — Oh, Ciri, que desgraça terrível! Tereis compaixão de mim? Jamais irei me consolar. — Senhor, disse Luís XVIII, ordeno-lhe que fale. — Pois bem, Ciri. O usurpador deixou a ilha de Elba em 26 de fevereiro e desembarcou em 1º de março. 1º de março? Napoleão deixou Porto Ferraio durante a noite a bordo do brig L'Inconstant, escoltado por outras 5 embarcações. Pôs pé em terra firme no Golfo de Rouen no dia 1º de março às 5 da manhã. Onde isto? Perguntou o rei com energia. Na França, Ciri, num pequeno porto perto de Antibes, no Golfo de Rouen. O usurpador desembarcou na França, perto de Antibes, no Golfo de Rouen.
a 1.200 quilômetros de Paris, em 1º de março, e o senhor fica sabendo dessa notícia somente hoje, 5 de março? Senhor, o que me diz é impossível. Ou fizeram-lhe um relatório falso, ou o senhor está maluco. Ai de mim, Ciri, é a pura verdade. Luís XVIII fez um gesto indescritível de raiva e pavor. Levantou-se todo empertigado, como se um golpe imprevisto o houvesse atingido ao mesmo tempo no coração e no semblante. Na França, exclamou, o usurpador na França. Mas não vigiávamos esse homem? Ou quem sabe estávamos de conluio com ele? Oh, Ciri, exclamou o Duque de Blacas, um homem como o Sr. d'André não pode ser acusado de traição. Ciri, estávamos todos cegos e o ministro da polícia compartilhou a cegueira geral, apenas isso. Mas, disse Villefort em seguida, interrompendo-se bruscamente. Ah, perdão, Ciri, ele disse inclinando-se. Meu zelo me exalta, que Vossa Majestade queira me desculpar. Fale, senhor, fale abertamente, disse o rei. O senhor foi o único que nos avisou do mal, ajude-nos a encontrar remédio para ele. Ciri, como eu estou cansado desse Ciri, mas vai continuar muito, disse Villefort. O usurpador é detestado por Mide. Parece-me que, se ele se aventurar no Mide, podemos facilmente levantar contra ele a Provence e o Languedoc. Sim, de certo, disse o ministro. Mas e se ele avançar por Gap e Sisteron? Por acaso, disse Luís XVIII, esse avanço significa que ele marcha rumo a Paris? O ministro da polícia manteve um silêncio que equivalia à mais completa confirmação. E o Dauphine, senhor? Perguntou o rei a Villefort. Acha que podemos contar com ele como com a Provence? Sire, sinto muito dizer a Vossa Majestade uma verdade cruel, mas o espírito do Dauphine está longe de equivaler ao da Provence e do Languedoc. Os Montanardes são bonapartistas, Ciri. Montanistas, grupo político formado a partir da Revolução Francesa, eram assim conhecidos porque seus membros sentavam-se nos lugares mais altos da Assembleia Legislativa, a montanha. Isso é sinal de que Bonaparte está bem formado, murmurou Luís XVIII. E de quantos homens ele dispõe? Não sei, Ciri, disse o ministro da polícia. Como não sabe? Esqueceu-se de se informar a respeito disso? De fato, é um detalhe sem importância, acrescentou o rei com um sorriso acachapante. Ai, meu Deus, eu vou só ignorar essas palavras aqui de Ciri, que eu não entendo. E eu acho que isso aqui é um acrônimo, eu não sei. Tipo, Senhor Reverendíssimo, sei lá, cara, mas eu não vou mais ler isso. Igual hora. Eu não podia ter essa informação. O despacho anunciava apenas o desembarque e a rota tomada pelo usurpador. E como esse despacho chegou às suas mãos? O ministro abaixou a cabeça e seu rosto foi invadido por um vivo tom de vermelho. Pelo telégrafo, balbuciou ele. Luís XVIII deu um passo adiante e cruzou os braços, como Napoleão teria feito. Quer dizer, disse o rei, empalidecendo de raiva, que uma coalizão de 7 exércitos terá derrubado esse homem, que um milagre dos céus me terá recolocado no trono dos meus pais após 25 anos de exílio, que eu terei, durante esses 25 anos, estudado, sondado, analisado os homens e as coisas desta França que me era prometida, para após atingir o fim de todos os meus anseios, uma força que eu esmagava nas mãos vir explodi-los e aniquilá-los? É a fatalidade, murmurou o ministro, percebendo que um peso daqueles leve para o destino bastava para esmagar um homem. Então o que nossos inimigos diziam a nosso respeito é mesmo verdade. Nada aprendem, nada esquecem. Se eu tivesse sido traído como ele, ainda me consolaria, mas conviver com pessoas por mim elevadas a dignidades
que deviam zelar por mim maciosamente que por si mesmas, mais ciosamente que por si mesmas, uma vez que o meu destino é o delas. Antes de mim não eram nada, depois de mim não serão nada, e perecer miseravelmente por incapacidade, por inépcia. Ah, sim, o Senhor tem toda a razão, é a fatalidade. O ministro conservava-se curvado sobre sobre aquele anátema assustador. O senhor de Blacas enxugava a testa coberta de suor. Villefort sorria interiormente, pois sentia sua importância aumentar. Cair, continuava Luís XVIII, que ao primeiro relance sondara o precipício à beira do qual pendia a monarquia. Cair e saber da queda pelo telégrafo. Prefiro subir no cadafalso do meu irmão Luís XVI a descer dessa forma as escadas das Tulherias, escorraçado pelo ridículo. O ridículo, meu caro, o senhor não sabe o que é isso na França, e não obstante deveria sabê-lo. Murmurou o ministro, por piedade. Aproxime-se, senhor de Villefort, continuou o rei, dirigindo-se ao rapaz que, de pé, imóvel e em segundo plano, considerava os rumos daquela conversa sobre a qual pairava, cego, o destino de um reinado. Aproxime-se e diga ao cavalheiro que era possível saber antecipadamente tudo que ele não soube. Retorno da ilha de Elba. Era materialmente impossível prever os planos que esse homem escondia do mundo inteiro. Materialmente impossível? Sim, eis uma expressão grandiloquente, senhor. Infelizmente, palavras grandiloquentes pedem homens à altura delas. Já lhes tomei as medidas. Materialmente impossível para um ministro que dispõe de uma administração, repartições, agentes, vigias, espiões e 150.000 francos de verbas secretas, saber o que se passa a 200 quilômetros da costa da França. Que coisa! Veja, aqui está o cavalheiro que não tinha nenhum desses recursos à sua disposição. Aqui está o cavalheiro simples magistrado que sabia mais sobre isso que o senhor com toda a sua polícia e que teria salvado minha coroa se tivesse, como o senhor, permissão para usar o telégrafo. O olhar do ministro da polícia voltou-se com uma expressão de profundo despeito para Villefort, que inclinou a cabeça com a modéstia do triunfo. Estas palavras não se referem ao senhor Blacas, continuou Luís XVIII. Pelo menos o senhor teve a perspicácia de perseverar em sua suspeita. Um outro que não o senhor talvez tivesse considerado a revelação do senhor de Villefort insignificante, ou quem sabe sugerida por uma ambição venal. Estas palavras faziam alusão àquelas que o ministro da polícia citara com tanta confiança uma hora antes. Villefort compreendeu o jogo do rei. Um outro talvez se tivesse deixado levar pela embriaguez do elogio, mas ele temeu criar um inimigo na pessoa do ministro da polícia, embora percebesse que este encontrava-se irremediavelmente perdido. Com efeito, o ministro, que na plenitude de seu poder tinha sido incapaz de descobrir o segredo de Napoleão, podia, nas convulsões de sua agonia, desvendar o de Villefort. Para isso bastava interrogar Dantes. Foi então em socorro do ministro em vez de aniquilá-lo. Disse Villefort. Peraí. Um ou outro talvez tivesse deixado levar para o inimigo de elogio, mas ele temeu criar um inimigo na pessoa do ministro da polícia, embora percebesse que este encontrava-se irremediavelmente perdido. Com efeito, o ministro, que na plenitude de seu poder tinha sido capaz de descobrir o segredo, não podia, nas convulsões de sua agonia, desvendar o de Villefort. Bastava interrogar Dantes. Foi então que... entendi. Foi então que em socorro do ministro, em vez de aniquilá-lo...
Disse Villefort. A rapidez do ocorrido deve demonstrar a Sua Majestade que apenas uma tempestade provocada por Deus poderia impedi-lo, o que Vossa Majestade julga uma consequência de profunda perspicácia de minha parte deve-se pura e simplesmente ao acaso. Aproveitei-me desse acaso como servidor devotado, apenas isso. Não me concedei mais do que mereço, para nunca mais vos desfazerdes da primeira ideia que tereis concebido de mim. O ministro da polícia agradeceu o rapaz com um olhar eloquente, e Villefort compreendeu que seu plano dera certo, isto é, que sem nada perder da gratidão do rei, acabava de fazer um amigo com quem podia contar em caso de necessidade. Muito bem, disse o rei. E agora, meus caros, continuou voltando-se para o senhor de Blacas e para o ministro da polícia. Não preciso mais dos senhores. O que resta a fazer é da alçada do ministro da guerra. Felizmente, disse o senhor de Blacas, podemos contar com o exército. Vossa Majestade sabe muito bem que todos os relatórios o descrevem como fiel ao seu governo. Não me fale de relatórios, Duque. Agora sei a confiança que podemos depositar neles. E a propósito de relatórios, senhor barão, que soube de novo sobre o caso da rua Saint-Jacques. O caso da rua Saint-Jacques, exclamou Villefort, não conseguindo abafar uma exclamação. Mas detendo-se subitamente, perdão, disse ele. Meu devotamento a Vossa Majestade faz-me incessantemente esquecer. Não o respeito que tenho por ela, esse respeito está indelevelmente gravado no meu coração, mas as regras da etiqueta. Diga e faça, senhor, replicou Luís XVIII. Hoje o senhor conquistou o direito de interrogar. Sire, respondeu o ministro da polícia, hoje mesmo, quando eu acabava de dar a Vossa Majestade as recentes informações que eu recolhera sobre esse fato, a atenção de Vossa Majestade foi desviada pela terrível catástrofe do Golfo. Agora essas informações não têm mais interesse algum para o rei. Ao contrário, senhor, ao contrário, disse Luís XVIII. Esse caso me parece ter uma relação direta com o que nos ocupa, e a morte do general Quesnel talvez nos ponha no rastro de um grande complô interno. A inspiração para o personagem de Flavien de Quesnel parece vir de Louis Quesnel. Ao nome do general Quesnel, Villefort sentiu um arrepio. Com efeito, continuou o ministro da polícia, tudo leva a crer que essa morte é resultado não de um suicídio, como se acreditara a princípio, mas de um assassinato. Ao que parece, o general Quesnel estava saindo de um clube bonapartista quando desapareceu. Um homem desconhecido viera buscá-lo naquela mesma manhã e marcaram um encontro na rua Saint-Jacques. Infelizmente, o criado de quarto do general, que o penteava no momento em que esse desconhecido foi introduzido no gabinete, ouviu claramente que ele designava a rua Saint-Jacques, mas não memorizou o número. À medida que o ministro da polícia dava essas informações a Luís XVIII, Villefort, com uma expressão de desconforto, ruborizava e empalidecia. O rei voltou-se para ele. Não pensa como eu, senhor de Villefort, que o general Quesnel, aparentemente ligado ao usurpador, mas na realidade todo meu, morreu vítima de uma emboscada bonapartista? É provável, respondeu Villefort, mas não há outras pistas? Estamos no rastro do homem que marcou o encontro. No rastro? Repetiu Villefort. Sim, o criado forneceu uma descrição. É um homem de 50 a 52 anos, moreno, de olhos pretos, cobertos por espessas sobrancelhas e bigode, vestia um redingote azul e usava na lapela uma roseta de oficial da Legião de Honra. Ontem seguimos um indivíduo cujas características correspondem exatamente às que acabo de descrever e o perdemos na esquina da rua La Jussienne com a Coq-Héron. Villefort apoiara-se no espaldar de uma poltrona, pois à medida que o ministro da polícia falava, sentia as pernas vacilarem.
Quando soube que o homem escapara das garras do agente que o seguia, respirou. Volte a procurar esse homem, senhor, disse o rei ao ministro da polícia. Pois se, como tudo me leva a crer, o general Quesnel, que nos teria sido tão útil num momento como este, foi vítima de um assassinato, bonapartistas ou não, quero que seus assassinos sejam cruelmente punidos. Villefort precisou de todo o seu sangue frio para não trair o terror que lhe inspirava aquela recomendação do rei. Coisa estranha, prosseguiu o rei com uma ponta de humor. A polícia julga dizer tudo quando afirma um assassinato foi cometido e tudo ter feito quando acrescenta estamos no rastro dos culpados. Pelo menos nesse caso sua majestade ficará satisfeita, assim o espero. Muito bem, veremos, não vou retê-lo por mais tempo. Barão, senhor de Villefort, deve estar cansado dessa longa viagem. Vá descansar. Instalou-se na casa de seu pai, estou certo? Um constrangimento atravessou o olhar de Villefort. Não, disse ele. Estou no Hotel de Madrid, Rua de Tournon. Mas esteve com ele? Pedi para ser conduzido diretamente até a casa do Sr. Duque de Blacas. Mais ou menos o visitará? Creio que não. Ah, está certo, disse Luís XVIII, sorrindo e demonstrando que todas aquelas perguntas reiteradas não haviam sido feitas por acaso. Eu esquecia que cortou relações com o Sr. Noirtier e que este é mais um sacrifício feito à causa real e pelo qual devo indenizá-lo. A bondade que me dedica Vossa Majestade é uma recompensa que supera tão largamente as minhas ambições que nada tenho a pedir ao rei. Não importa, senhor, e não esqueceremos, fique tranquilo. Enquanto isso, o rei tirou a cruz da Legião de Honra que usava normalmente em seu casaco azul, perto da cruz de São Luís, acima da placa de ordem de Nossa Senhora do Monte Carmelo e de São Lázaro, e entregou-a a Villefort. Enquanto isso, repetiu, não se desfaça dessa cruz. Disse Villefort, Vossa Majestade enganou-se. Essa cruz é de oficial. Ora, senhor, disse Luís XVIII, pegue-a como é. Não tenho tempo para providenciar outra. Blacas, o senhor zelará para que o diploma seja entregue ao senhor de Villefort. Uma lágrima de orgulhosa alegria umedeceu os olhos de Villefort, que pegou a cruz e a beijou. E agora, perguntou ele, quais são as ordens que Vossa Majestade me honra? Descanse o quanto precisar e pense que sem forças em Paris para me defender, o senhor pode ser da maior utilidade para mim em Marsella. Respondeu Villefort, inclinando-se. Daqui a 1 hora terei deixado Paris. Vá, meu caro, disse o rei. E se por acaso eu esquecer, a memória dos reis é curta, não hesite em me lembrar do senhor barão. Dê ordens para que mandem buscar o ministro da guerra. Blacas, fique. Ah, senhor, disse o ministro da polícia a Villefort ao saírem das Tulherias. Está entrando pela porta certa e seu destino está garantido. Será ele duradouro? Murmurou Villefort, cumprimentando o ministro, cuja carreira chegara ao fim, e procurando com os olhos um coche para voltar ao seu quarto. Um fiacre passava pelo cais. Villefort fez-lhe um sinal. O fiacre aproximou-se. Villefort deu seu endereço e lançou-se no fundo do veículo, abandonando-se aos seus sonhos de ambição. 10 minutos depois estava no hotel. Pediu seus cavalos para dali a 2 horas e ordenou que lhe servissem um almoço. Ia-se pôr à mesa quando o tilintar da campainha soou sob uma mão franca e firme. O criado de quarto foi abrir e Villefort ouviu uma voz pronunciando o seu nome. Quem já pode saber que estou aqui? Indagou o rapaz. Nesse momento o criado de quarto entrou novamente. E então, disse Villefort, quem está aí? Quem tocou a campainha? Quem deseja falar comigo? Um estranho que não quer dizer o nome. Como? Um estranho que não quer dizer o nome? E que quer de mim esse estranho? Falar com o senhor. Comigo? Sim. Ele disse o meu nome? Perfeitamente. E que aparência tem esse estranho?
Bem, senhor, é um homem de uns 50 anos, baixo, alto, da estatura do senhor, mais ou menos. Moreno ou louro? Moreno, bem moreno, cabelos pretos, olhos pretos, sobrancelhas pretas. E vestido como? Perguntou Villefort, nervoso. Com um longo redingote azul abotoado de cima a baixo, condecorado com a Legião de Honra. É ele, murmurou Villefort empalidecendo. Por Deus, disse, aparecendo na porta, o indivíduo cuja descrição já fizemos por 2 vezes. Isto lá são modos? Será que a tradição Marcélia manda os filhos darem um chá de cadeira no pai? Meu pai! Exclamou Villefort. Então eu estava certo, já desconfiava que era o senhor. Se desconfiava que era eu, disse o recém-chegado, descansando a bengala num canto e o chapéu sobre uma cadeira. Permita-me dizer-lhe que... Permita-me dizer-lhe, querido Gerard, que não é nada amável da sua parte fazer-me esperar assim. Deixe-nos, Germian, disse Villefort. O criado saiu dando visíveis mostras de espanto. É ele. 12. Pai e filho. Os Noirtier, pois era efetivamente ele quem acabava de entrar. O senhor Noirtier, pois era efetivamente ele quem acabava de entrar, seguiu com os olhos o criado até que este tivesse fechado a porta. Depois, provavelmente temendo que o escutassem no vestíbulo, foi abri-la novamente. A precaução não era inútil, e a rapidez com que Germaine se retirou mostrou que ele não estava imune ao pecado que desgraçou nossos primeiros pais. O Sr. Noirtier deu-se então ao trabalho de ir fechar ele mesmo a porta do vestíbulo. Voltou para fechar a do dormitório, empurrou os ferrolhos e estendeu a mão para Villefort, que acompanhara todos esses movimentos com uma surpresa de que ainda não se recobrara. Ora vejam! Sabia, meu caro Gerard, disse ele ao rapaz, fitando-o com um sorriso cuja expressão era bem difícil de definir, que você não parece muito feliz em me ver? Pelo contrário, meu pai, disse Villefort, estou encantado, mas estava tão longe de esperar sua visita que ela me deixou um pouco aturdido. Pois sinto-me inclinado a dizer a mesma coisa, meu caro amigo, continuou o Sr. de Noirtier, sentando-se. O senhor me anuncia seu noivado em Marselha para 1º de março e no dia 5 está em Paris? Sim, aqui estou, pai, disse Gerard, aproximando-se do Sr. Noirtier. Não reclame, pois foi pelo senhor que vim, e essa viagem talvez seja sua salvação. Ah, não diga, disse o Sr. Noirtier, esticando-se displicentemente na poltrona onde estava sentado. Não diga, então me conte, senhor magistrado, deve ser interessante. Meu pai... ouviu falar de algum clube bonapartista sediado na rua Saint-Jacques? Número 53? Sim, sou seu vice-presidente. Pai, seu sangue frio me dá calafrios. Que quer, meu caro? Quando se foi proscrito pelos Montanardes, quando se deixou Paris numa carroça de feno, quando se foi encurralado nas planícies do Bordeaux e pelos capangas de Robespierre, é fácil se acostumar com muitas coisas, portanto continue. E então, o que aconteceu nesse clube da rua Saint-Jacques? Aconteceu que atraíram para lá o general Quesnel, e o general Quesnel, que saíra às 9 horas da noite de casa, foi encontrado 2 dias depois no Sena. E quem lhe contou essa bela história? O próprio rei, senhor. Pois muito bem. Eu, em retribuição à sua história, replicou Noirtier, vou lhe contar uma novidade. Creio já saber o que vai me dizer. Ah, já sabe do desembarque de sua majestade, o imperador? Silêncio, pai, por favor, em primeiro lugar, pelo senhor, e depois por mim. Sim, eu sabia da novidade, e soube dela antes mesmo do senhor, pois há 4 dias corro pelas estradas de Marselha a Paris com raiva de não poder lançar 1000 quilômetros à minha frente o pensamento que incendeia o meu cérebro. Há 4 dias? Está maluco? Há 4 dias o imperador não havia embarcado. Não interessa, eu sabia do plano. E como? Por uma carta enviada ao senhor da ilha de Elba. A mim? Ao senhor, e que descobri na pasta do mensageiro. Ah, a gente finalmente vai ver o que a carta dizia.
Se essa carta houvesse caído nas mãos de outro qualquer, a esta hora talvez estivesse fuzilado meu pai. O pai de Villefort começou a rir. Não exagere, disse ele. Parece que a restauração aprendeu com o Império a forma de se livrar agilmente dos problemas. Fuzilado? Como anda rápido, meu caro. E essa carta onde está? Conheço muito bem para temer que a tenha perdido por aí. Queimei-a com medo que restasse um único fragmento dela, pois essa carta era sua condenação. E a ruína do seu futuro, respondeu friamente Noirtier. Compreendo muito bem, mas nada tenho a temer, uma vez que o Senhor me protege. Faço melhor que isso, Senhor. Salvo-o. Ah, diabos, a coisa está ficando mais dramática. Explique-se. Senhor, quero voltar ao assunto desse clube da rua Saint-Jacques. Os cavalheiros da polícia parecem gostar muito desse clube. Por que não procuraram melhor? Teriam-no encontrado? Não o encontraram, mas estão no rastro. É o que dizem sempre, sei muito bem disso. Quando a polícia falha, diz que está no rastro, e o governo espera tranquilamente o dia em que ela vem lhe dizer, com o rabo entre as pernas, que perdeu esse rastro. Sim, mas encontraram um cadáver. O general Quesnel foi morto, e em todos os países do mundo isso se chama assassinato. O senhor disse um assassinato? Mas nada prova que o general tenha sido vítima de um assassinato. Todos os dias encontram-se pessoas no Sena que nele se lançaram por desespero, que se afogaram sem saber nadar. Meu pai, o senhor sabe muito bem que o general não se afogou por desespero, e que ninguém se banha no Sena pelo menos no mês de fevereiro. Não se iluda. Essa morte é claramente qualificada como assassinato. E quem assim a qualificou? O próprio rei. O rei? Eu o julgava suficientemente filosófico para compreender que não existe assassinato em política. Em política, meu caro, sabe tão bem quanto eu, não existem homens, mas ideias. Não existem sentimentos, mas interesses. Em política, ninguém mata um homem, suprime-se um obstáculo. Ponto final. Quer saber como as coisas se deram? Pois bem, vou lhe contar. Achávamos que podíamos contar com o general Quesnel. Ele nos tinha sido recomendado na ilha de Elba. Um de nós foi à casa dele, convidou-o a participar de uma assembleia na rua Saint-Jacques, onde encontraria amigos. Ele foi e ali pusemos-lhe a par de todo o plano. A partida da ilha de Elba, o desembarque planejado. Em seguida, depois de escutar tudo, entender tudo, de não haver mais nada que não soubesse, ele anunciou que era realista. Então todos se entreolharam, fizeram-lhe prestar juramento, ele prestou, mas com tanta má vontade que era tentar a Deus jurar daquela maneira. Muito bem, apesar disso, deixamos o general sair livre, completamente livre. Ele não voltou para casa. Que quer, meu caro? Despediu-se da gente, deve ter errado de caminho, só isso. Assassinato, na verdade, o senhor me surpreende, Villefort. O senhor, substituto do procurador do rei, ao levantar uma acusação fundamentado em provas tão débeis, será que alguma vez tentei lhe dizer, quando o senhor exercia sua profissão de realista e mandou cortar a cabeça de um dos meus, meu filho, o senhor cometeu um assassinato? Não, eu disse, muito bem, o senhor lutou vitoriosamente. Amanhã teremos a revanche. Mas, pai, cuidado, essa revanche será terrível quando chegar. Não compreendo. O senhor conta com a volta do usurpador. Admito que sim. Está enganado, pai. Ele não fará 50 quilômetros dentro da França sem ser perseguido, encurralado, capturado como um animal feroz. Meu caro amigo, o imperador encontra-se neste momento na estrada de Grenoble. No dia 10 ou 12 estará em Lyon e no 20 ou 25 em Paris. O povo irá se rebelar para ir se apresentar a ele. Ele tem muito poucos homens, enviaremos exércitos contra ele, que o escoltarão para entrar na capital. Na verdade, meu caro Gerard, o senhor ainda não passa de uma criança. Julga-se bem informado porque um telégrafo lhe diz 4 dias depois do desembarque, o usurpador desembarcou em Cannes com alguns homens, estamos em seu encalço. Mas onde está ele? Que faz ele? Os senhores não sabem de nada. Estamos no seu encalço, é tudo o que sabem, ora. Vão persegui-lo assim até Paris sem disparar um tiro.
Grenoble e Lyon são cidades fiéis e lhe oporão uma barreira intransponível. Grenoble lhe abrirá as portas com entusiasmo. Lyon inteira irá recebê-lo. Acredite em mim, somos tão bem informados quanto os senhores, e nossa polícia equivale à sua. Quer uma prova? O senhor queria me esconder sua viagem, mesmo assim eu sabia dela meia hora depois que o senhor passou pela barreira. O senhor deu seu endereço apenas ao postilhão, pois bem, sei seu endereço, e a prova disso é que chego à sua casa justamente quando o senhor vai se pôr à mesa. Toque, então, e peça um segundo talher, jantaremos juntos. Com efeito, respondeu Villefort, observando o pai com espanto. Com efeito, o senhor me parece bem informado. Meu Deus, a coisa é muito simples. Os senhores que detêm o poder, os senhores que contam apenas com os recursos fornecidos pelo dinheiro, quanto a nós, que o esperamos, contamos com os fornecidos pelo devotamento. O devotamento? Desdenhou Villefort, rindo. Sim, o devotamento é assim que chamamos em bom francês a ambição que espera. E o próprio pai de Villefort esticou a mão para o cordão da campainha a fim de chamar o criado que o filho não chamava. Villefort segurou seu braço. Um momento, meu pai, disse o jovem. Mais uma palavrinha. Fale. Por mais desastrada que seja a polícia realista, ela sabe, no entanto, de uma coisa terrível. Qual? As características do homem que, na manhã do dia em que o general Quesnel desapareceu, apresentou-se na casa dele. Ah, ela sabe isso, essa excelente polícia? E quais são essas características? Pele morena, suíças e olhos pretos, redingote azul abotoado até o queixo, roseta de oficial da Legião de Honra na lapela, chapéu de abas largas e bengala de junco. Ora, ela sabe isso? Disse Noirtier. Nesse caso, por que ela não capturou o homem? Porque o perdeu de vista, ontem ou anteontem, na esquina da rua Cock Heron. Não lhe disse que sua polícia era uma lástima? Sim, mas de uma hora para outra ela pode encontrá-lo? Talvez, disse Noirtier, olhando despreocupadamente à sua volta. Se esse homem não for esperto, mas ele o é, e acrescentou rindo, ele vai mudar de rosto e de roupa. A essas palavras levantou-se, tirou fora o redingote e a gravata, foi até uma mesa na qual estavam preparados todos os itens necessários à toalete do filho, pegou uma navalha, ensaboou o rosto e com a mão perfeitamente firme abateu aquelas suíças comprometedoras que davam à polícia pista tão preciosa. Villefort observava-o fazer aquilo com um terror não isento de admiração. Extirpadas as suíças, Noirtier deu outro aspecto aos cabelos. Substituiu a gravata preta pela gravata colorida que aflorava na superfície de uma mala aberta. Vestiu no lugar do redingote azul e abotoado um redingote de Villefort marrom e afunilado. Experimentou em frente ao espelho o chapéu de aba revirada do rapaz. Pareceu satisfeito com a aparência que lhe dava e, deixando a bengala de junco no canto da lareira, fez assobiar em sua mão ágil uma pequena haste de bambu com a qual o elegante substituto dava ao seu andar a desenvoltura que era de suas principais qualidades. Que tal? Perguntou ele, voltando-se para o filho estupefato, quando aquela espécie de metamorfose ao vivo foi operada. Acha que a polícia me reconheceria agora? Não, meu pai, balbuciou Villefort. Espero que não. Pois bem, meu caro Gerard, continuou Noirtier, confio na sua prudência para dar um fim a todos os objetivos que deixo aos seus cuidados. Fique tranquilo, pai, enfatizou Villefort. Claro. E agora creio que você tem razão e que pode muito bem, de fato, ter salvado a minha vida, mas fique tranquilo, vou retribuir em breve. E Villefort balançou a cabeça. Não está convencido? Pelo menos espero que esteja enganado. Voltará a estar com o rei? Talvez. Quer passar por profeta aos olhos dele? Os profetas da desgraça não são bem-vindos na corte, meu pai. Sim, mas um dia ou outro alguém lhe faz justiça. E suponha uma segunda restauração. Nesse caso, você será tratado como um herói. Resumindo, que devo dizer ao rei? Diga-lhe o seguinte:
Estais sendo enganado acerca das inclinações da França, da opinião das cidades, do estado de espírito do exército. Este que em Paris chamais de ogro da cócega, também conhecido como usurpador em Nevers, já é chamado Bonaparte em Lyon e imperador em Grenoble. Vós o julgais encurralado, perseguido, em fuga, mas ele marcha rápido como uma águia, refletindo sua imagem. Os soldados que julgais mortos de fome, esmagados pelo cansaço, prontos a desertar, multiplicam-se como flocos em torno de uma bola de neve que se precipita. Parti. Abandonai a França ao seu verdadeiro soberano, aquele que não a comprou, mas conquistou. Parte. Não que correis qualquer perigo, vosso adversário é suficientemente forte para ser misericordioso, mas porque seria humilhante para o neto de São Luís dever a vida ao homem de Arcole, de Marengo e de Austerlitz. Arcole, o nome da batalha vencida por Napoleão. Diga-lhe isto, Gerard. Ou melhor, deixe, não diga nada. Dissimule sua viagem, não se gabe do que veio fazer e do que fez em Paris. Embarque novamente em seu coche. Se cortou caminho para vir, devore o espaço para voltar. Chegue em Marselha à noite, entre em sua casa por uma porta dos fundos e lá permaneça quietinho, bem humilde, bem discreto, sobretudo bem inofensivo, pois dessa vez juro a você, agiremos com a força de quem conhece seus inimigos. Vá, meu filho, vá, meu caro Gerard, e imediatamente, e mediante essa obediência às ordens paternas, ou se preferir essa deferência para com os conselhos de um amigo, o manteremos em seu posto. Isso será, acrescentou Noirtier, sorrindo, uma maneira de o senhor me salvar uma segunda vez, se a gangorra política um dia o recolocar em cima e a mim embaixo. Adeus, caro Gerard. Na próxima viagem hospede-se lá em casa. E a essas palavras Noirtier saiu com a tranquilidade que não deixara um só instante enquanto havia durado essa difícil entrevista. Villefort, pálido e agitado, correu até a janela, entreabriu a cortina e ouviu passar calmo e impassível no meio de 2 ou 3 homens com a cara de poucos amigos, emboscados na esquina vigiada e no ângulo das ruas, que talvez estivessem ali para prender o homem de suíças pretas, redingote azul e chapéu de abas largas. Villefort permaneceu assim, de pé e ofegante até seu pai desaparecer no cruzamento Bussy. Avançou então para os objetos abandonados por ele, colocou no fundo da mala a gravata e o redingote azul, torceu o chapéu que enfiou embaixo de um armário, quebrou a bengala de junco em 3 pedaços, os quais lançou ao fogo, pôs um gorro de viagem, chamou seu criado de quarto, proibindo-lhe com um olhar as 1000 perguntas que este sentia vontade de fazer. Pagou a conta do hotel, pulou dentro de seu coche que o esperava já atrelado, soube em Lyon que Bonaparte acabava de entrar em Grenoble e, em meio ao tumulto que reinava ao longo de todo o percurso, chegou a Marselha, às voltas com todas as inquietações que invadem o coração do homem junto com a ambição e as primeiras honras. 13. Os 100 dias. O senhor Noirtier era um exímio profeta, e as coisas caminharam aceleradamente como ele dissera. Todos conhecem o retorno da ilha de Elba, retorno estranho, milagroso, que sem exemplo no passado provavelmente permanecerá sem imitação no futuro. Luís XVIII não tentou senão debilmente aparar tão rude estocada. Sua falta de confiança nos homens minava sua confiança nos fatos. A realeza, ou melhor, a monarquia recém-reconstituída por ele, tremeu em suas bases ainda instáveis, bastando um único gesto do imperador para fazer ruir todo aquele edifício, mistura informe de velhos preconceitos e ideias novas.
Villefort, portanto, ganhou de seu rei um reconhecimento não apenas inútil no momento, mas até perigoso, aquela cruz de oficial da Legião de Honra que ele teve a prudência de não mostrar, a despeito de o senhor de Blacas, como lhe recomendara o rei, haver mandado emitir o respectivo diploma. Napoleão de certo teria exonerado Villefort sem a proteção de Noirtier, agora todo-poderoso na corte dos 100 dias, tanto pelos perigos que enfrenta como pelos serviços que prestara, assim como lhe prometera o Girondino de 93 e o senador de 1806 protegeu aquele que o protegera na véspera. O ano em que os jacobinos tomaram o poder dos girondinos. Todo o poder de Villefort limitou-se então, durante essa evocação do império, cuja segunda queda de resto era bem fácil de prever, a abafar o segredo que dantes estivera a ponto de divulgar. Apenas o procurador do rei foi demitido, suspeito de um bonapartismo um tanto frouxo. Entretanto, mal o poder imperial foi restabelecido, isto é, mal o imperador voltou a residir nas Tulherias que Luís XVIII acabara de deixar, disparando ordens numerosas e divergentes a partir daquele pequeno gabinete aonde, sucedidos por Villefort, introduzimos nossos leitores e em cuja mesa de Nogueira seu novo ocupante encontrou ainda toda aberta e cheia pela metade a tabaqueria de Luís XVIII, e Marselha, apesar da atitude de seus magistrados, começou a sentir fermentar em si aqueles estopins de guerra civil ainda mal debelados no Midi. Faltou pouco então para que as represálias extrapolassem o âmbito de meros tumultos, quando realistas foram confinados em casa, e de enfrentamentos públicos, quando os que se atreviam a sair foram perseguidos. Por uma inversão perfeitamente natural, o digno armador que apontamos como pertencente ao Partido Popular viu-se por sua vez, naquele momento, não digamos todo-poderoso, pois o Sr. Morrel era um homem prudente e ligeiramente tímido, como todos os que fizeram uma lenta e laboriosa fortuna comercial, mas em condições, por mais superado que estivesse pelos exigentes bonapartistas, que o tratavam como moderado, em condições, eu dizia, de erguer a voz para fazer uma reivindicação. Essa reivindicação, como é facilmente presumível, dizia respeito a Dantes. Villefort permanecera firme, a despeito da queda de seu superior, e seu casamento, já decidido, fora entretanto adiado para dias mais felizes. Se o imperador mantivesse o trono, era outra aliança que convinha a Gerard, e seu pai se encarregaria de lhe proporcionar. Se uma segunda restauração trouxesse Luís XVIII de volta à França, a influência de Saint-Méran redobrava assim como a sua, e a união voltava a ser mais conveniente que nunca. Sendo assim, o substituto do procurador do rei era momentaneamente o primeiro magistrado de Marsella, quando numa certa manhã sua porta se abriu e lhe anunciaram o Sr. Morrel. Outro qualquer teria corrido para o armador e com essa pressa revelado sua fraqueza. Mas Villefort era um homem superior que tinha, se não a prática, pelo menos o instinto de todas as coisas. Deu um chá de cadeira em Morrel como teria feito sob a restauração, embora não estivesse com ninguém, mas pela simples razão de que é praxe um substituto do procurador do rei dar chá de cadeira nas pessoas. Passados 15 minutos, que empregou lendo 2 ou 3 jornais de tendências diferentes, ordenou que o armador fosse introduzido. O Sr. Morrel esperava encontrar Villefort abatido. Encontrou-o como o vira 6 semanas antes, isto é, calmo, seguro e exalando aquela fria polidez, a mais intransponível de todas as barreiras que separam o homem refinado do homem vulgar. Ele entrara no gabinete de Villefort convencido de que o magistrado tremeria à sua vista, e era ele, ao contrário, quem se via todo arrepiado e perturbado diante daquele personagem inquisidor que o esperava com o cotovelo apoiado na escrivaninha. Morrel parou à porta. Villefort olhou para ele como se mal o reconhecesse. Finalmente, após alguns segundos de estudo e silêncio, durante os quais o digno armador não parava de rodopiar seu chapéu entre as mãos, Villefort disse:
Senhor Morrel, eu presumo? Sim, senhor, eu mesmo, respondeu o armador. Aproxime-se então, continuou o magistrado, fazendo com a mão um sinal protetor. E diga-me a que circunstância devo a honra desta visita? Não desconfia, senhor? Perguntou Morrel. Não faço a mínima ideia. O que não me impede de estar nas melhores disposições para lhe ser agradável, se a coisa estiver ao meu alcance. A coisa depende inteiramente de sua vontade, senhor, disse Morrel. Explique-se, então, senhor, continuou o armador, recuperando a segurança à medida que falava e apoiado tanto na justiça de sua causa como na clareza de sua posição. Lembra-se que, alguns dias antes de sabermos do desembarque de Sua Majestade, o Imperador, eu viera pedir sua indulgência para um infeliz rapaz, um marinheiro imediato a bordo do meu paquete. Ele era acusado, caso se lembre, de ter relações com a ilha de Elba. Tais relações, que eram crime na época, hoje são títulos que o recomendam. Na época o senhor servia Luís XVIII e não o poupou, senhor. Era seu dever. Hoje serve Napoleão e deve protegê-lo também a seu dever. Venham então perguntar por seu paradeiro. Villefort teve que fazer um esforço violento para não perder a calma. O nome desse homem? Perguntou. Tenha a bondade de me dizer seu nome. Edmond Dantes. Evidentemente, para Villefort, ouvir aquele nome pronunciado a queima-roupa era como ser atingido num duelo pelo fogo de seu adversário a 25 passos. Entretanto, sequer pestanejou. Dessa forma, pensou Villefort, não poderão me acusar de ter transformado a detenção deste homem num caso puramente pessoal. Dantes, repetiu. Edmond Dantes, é isso? Sim, cavalheiro. Villefort abriu então um grosso livro de registro guardado num escaninho próximo, recorreu a um índice do índice, passou para alguns dossiês e, voltando-se para o armador. Tem certeza de que não está enganado, senhor? Perguntou-lhe com disfarçatez. Ai, meu Deus, que enrolão, viu?